Olá, meu nome é Alex Mello, sou aluno de pós-graduação de Nanociência e Materiais Avançados pela Universidade Federal do ABC. Essa disciplina é Ciência dos Polímeros e é ministrada pela professora doutora Márcia. Nesse tema, venho trazer sobre a análise térmica do poliácido lático com agentes nucleantes como talco, PET micronizado e argila montimorolonita. Para falar um pouco sobre esse trabalho, a gente vai comentar sobre a observação do comportamento térmico do polímero poliácido lático, vulgo PLA, quando adicionado agentes modificadores, potenciais agentes de nucleação, nesse caso, como o talco, PET e argila. Para tanto, a gente produziu amostras de PLA com 0,4% do agente modificador e 1% de um lubrificante. A gente fez essa homogeneização de uma extrusora dupla rosca corrotacional, onde a gente obteve essas amostras para ser analisada pelo calorimetria diferencial exploratória, o DSC. E daí a gente fazia a determinação dos eventos térmicos característicos, como também temperatura de fusão, temperatura de cristalização. Esses resultados obtidos dessa análise para observar se ocorreu melhorias nas propriedades térmicas do polímero PLA quando a gente adicionou esses potenciais agentes de nucleação. Só para comentar, esse foi um trabalho que eu fiz e eu vou comentar um pouco sobre cada etapa, como é que foi o processo, qual a importância do PLA e mais características que forem importantes a gente estar comentando. Antes da gente entrar já nessa parte de formulação, como é que funciona e tudo mais, rapidamente, o PLA é um polímero biodegradável, isso é importante falar. Ele é um promissor para fazer essa substituição de polímeros derivados do petróleo. Ele está tendo uma boa aceitação no meio científico, mercadológico, por ter essa característica biodegradável em relação ao meio ambiente, onde a gente pode estar atendendo nesse aspecto. O PLA ele pode ser obtido de fontes agrícolas renováveis, além de ser reciclado e compostável também, onde a gente atrai esses novos olhares em questão da sua produção. No entanto, esse material puro, o PLA puro, ele apresenta algumas limitações, como por exemplo, aplicações como embalagens, devido à sua baixa resistência mecânica, térmica, e a flexibilidade também, comparado em relação às poliolefinas que a gente comumente usadas nessas aplicações. Então, é bastante interessante a gente entender um pouquinho sobre o uso desses modificadores, sobre as propriedades físicas, mecânicas, tais também como a flexibilidade, resistência térmica, resistência ao impacto, ver como é que é o processo, como a gente pode estudar um pouco sobre isso. Além disso, esse estudo que a gente realizou foi a fim de medir se houve um aumento de temperatura de cristalização do PLA quando a gente adicionou como os modificadores, tais como o talco, o PET micronizado e a argila nessa matriz polimérica do poliácido lático. Como explicado, a gente utilizou o DSC para poder a gente fazer essa leitura, para ver se teve um aumento na cristalização. Esses materiais que a gente obteve foi empresas que doaram para a gente poder estar fazendo isso. A gente coletou essas amostras, seguindo aqui nessa tabela 1 que eu coloquei aqui para a gente ver, o PLA com os agentes modificadores, onde as amostras de PLA, junto com os agentes modificadores como o PET, o talco, e também a argila, foram preparadas em uma extrusora
dupla rosca, né, com perfil de aquecimento ali em torno entre 150 a 180 graus, né, isso depende da zona de aquecimento. Foi em relação a 150, 160, e tem um degradê, né? Cada perfil, né, na extrusora a gente coloca um parâmetro de temperatura, dependendo do material a ser processado na extrusora. Essas amostras foram preparadas na seguinte formulação. Na primeira formulação, a gente utilizou 0,4% do agente modificador e 0,04% do lubrificante. Isso é para fazer o auxílio do processo. E na segunda formulação, por sua vez, a gente utilizou 1% do agente modificador e 0,1% do lubrificante. Como a gente demonstrou aqui na nossa tabelinha. A gente tem ao lado esquerdo as formulações, onde a gente utilizou o polímero do poliácido lático, junto com os agentes modificadores de 0,4% de cada um agente modificador e também de 1%. Essas foram as porcentagens que a gente utilizou para a gente poder fazer essas amostras. Após a gente finalizar esse processo de extrusão, essas amostras a gente já condicionou elas em uma estufa, para poder a gente retirar todo o traço de umidade residual que poderia conter na nossa amostra, para aí sim a gente poder fazer as análises de DSC. Bem, dentro das análises de DSC, eu vou ser um pouco breve, eu fiz algumas leituras. Eu fiz de 0,4%, de 0,1%, teve outras porcentagens também. Porém, o resumo do artigo ficaria um pouco longo se a gente colocasse uma leitura, né, de cada formulação. Então, se a gente observar bem aqui, eu vou colocar o PLA a 0,4% do PET, a 0,4% da argila e a 0,4% do talco. Eu peguei esses resultados porque foi um dos, que chamou mais atenção na questão da conclusão, onde lá no fim eu vou poder estar comentando um pouco sobre isso. Mas, a gente não tem muito segredo, nas leituras aqui. A imagem em si, ela não está muito boa porque ela é um pouco antiga, quando foi feita essas amostras, essas leituras, mas quando a gente tem o interesse, de descobrir o porquê da cristalinidade, porquê ela é importante e dentro mais. Uma coisa também, que a gente é interessante a gente explanar um pouquinho é sobre os nucleantes, qual a função que ele vai ter dentro da formulação quando a gente faz essas amostras com essas tais porcentagens. O agente, de modo geral, esses agentes nucleantes eles são usados principalmente nesses polímeros, para a gente aumentar essa taxa de cristalização, onde esses agentes, adicionados, como a gente comentou aqui, quando a gente adiciona ele no polímero, parcialmente cristalino, isso justamente é para modificar a temperatura de cristalização, onde a gente tem os tamanhos dos esferolitos, a densidade, o impacto das propriedades elásticas. Isso aí é diretamente relacionado, essa contaminação, digamos assim, intencional, ela que realiza essas funções, criando essas localidades de formação cristalina. Então é bastante interessante, a gente entender como é que funciona isso, que o nucleante também é diferente do plastificante, O plastificante, sim, ele melhora a processabilidade, a flexibilidade de alguns produtos acabados, onde a gente vai lá reduzir a viscosidade do sistema, onde a gente aumenta a mobilidade ali das macromoléculas, onde a gente vai conseguir provocar aquele deslocamento da TG, para as temperaturas mais baixas. Então é importante também a gente deixar esse ponto esclarecido. Então a gente tem aqui a
a obtenção, né, o objetivo da gente saber as as temperaturas de fusão e cristalização. Dentro desses gráficos aqui, né, quando a gente fala em fusão e cristalização, é bastante interessante a gente saber sobre os conceitos. Cristalinidade, ele vai se referir ao grau de ordem estrutural de um sólido, nesse caso dessas amostras aqui. Em um cristal, né, o arranjo de átomos ou as moléculas, né, ela é consistente e repetitiva. Né? Muitos materiais assim, como por exemplo a cerâmica de vidro e alguns polímeros, eles podem ser preparados, né, de forma a produzir essa mistura, né, nas regiões cristalinas e amorfas. Aqui, né, falando sobre a fusão, né, a gente tem a transição de primeira ordem, né, onde ocorre, né, nessa faixa de temperatura, devido à sua distribuição de tamanhos das regiões cristalinas. E já na parte da cristalização, é onde a gente tem a liberação de calor, né? É o pico exotérmico. Então, nesse pico exotérmico, né, a área do pico de fusão, ela deve ser aproximada ao pico da cristalização. Só que isso depende um pouco, né, do grau de superresfriamento. Então, a gente consegue entender, né? Porque assim, dentro dessa leitura de gráfico aqui, quando a gente fala sobre liberação de calor, pico exotérmico é a região acima da linha traçada ao meio. E endotérmico, aí é a parte da fusão do material, né, onde vai ter toda a distribuição ali dos tamanhos das regiões cristalinas. É a transição de primeira ordem que a gente costuma falar. Nesse caso aqui, a gente tem aqui o PLA com 0,4% do PET. Aqui o PLA com o talco. E na sequência, a argila, 0,4% com a argila, né? Esses dados, né, referente a cada evento térmico aí que a gente observou nessas curvas do DSC, tanto a amostra como 0,4% e de 1%, é que não foi colocado dentro desses slides, né? A gente fez a sumarização deles em umas tabelas que a gente vai estar comentando aqui nos próximos slides. Então, a gente tem aqui nas tabelas 2 e 3, as quais, né, a gente contém as temperaturas início e término de cada evento térmico, né? Temperatura de fusão, temperatura de cristalização e seus respectivos valores de entalpia. De acordo com esses dados que a gente obteve, é possível observar que para as amostras de PLA com 1%, observe-se bem no gráfico, né, na tabelinha que a gente montou, PLA com 1% de talco, ocorreu aumento da taxa de cristalização. Sendo assim, ele se tornou um forte candidato a ser um agente nucleante. Já nas amostras de PLA com adição de PET não foi observada assim essas variações significativas, né? Muito provavelmente por formar potenciais sistemas de blendas miscíveis, né? Mas potenciais sistemas de blendas miscíveis, porque blendas não é uma coisa tão simples assim da gente poder estar explicando. Mas quando a gente compara em números aqui para a gente entender um pouco melhor, comparando o PLA puro com o PLA de 0,4% de argila, temos os seguintes valores, né, para temperatura de fusão e cristalização. O PLA puro apresenta a temperatura de fusão aproximadamente de 112,58 graus e a taxa de cristalização a 149,49 graus. No PLA mais 0,4% do PET, ele apresentou
uma temperatura de fusão a 108,92 e a temperatura de cristalização a 148,08. É possível observar que a temperatura de fusão diminuiu 3,25%, né? A gente fez o cálculo para poder estar fazendo essa conversão, enquanto a temperatura de cristalização diminuiu 0,94%. As amostras de PLA com 0,4% de talco, ela apresentou valores de 110,75 e para a temperatura de fusão 149,08. Está tudo descrito na tabelinha bonitinho. Em comparação aos dados PLA puro já apresentados, né, com as amostras de PLA com 0,4% de talco, eles apresentaram uma redução e na temperatura de 0,27 na temperatura de cristalização. Então, essas amostras de PLA com 0,4% da argila apresentou valores de 110,75 e para a temperatura de fusão 148. De modo geral, para a gente não estar comentando um por um, de maneira comparativa com o PLA puro, né, a gente teve sim uma redução tanto na taxa de fusão como na taxa de cristalização, o que mostra também que o PET ele não causou influência significativa na temperatura de cristalização, né, desse material. E para as amostras do PLA com 1%, né, de agentes nucleantes, de maneira geral foi verificado variações significativas, né, na cristalização, né, do PLA. Na conclusão, referente a esse trabalho aqui, foi bacana para a gente entender como é que se faz a leitura do DSC, para a gente avaliar os eventos térmicos do material, como foi descrito no comecinho, qual a proposta, qual a iniciativa, qual foi o método que ele foi processado, o tipo das formulações que foram utilizadas, algumas premissas, e sim alguns conceitos a gente deixar bem definido na questão da taxa de cristalização, taxa de fusão, o que o nucleante faz, a diferença entre um plastificante e o nucleante, como é que ele atua dentro das cadeias poliméricas, para a gente, né, fechar nessa conclusão, o efeito desses agentes nucleantes que a gente comentou, né, sobre o poliácido lático, ele pode variar, né, de acordo com sua afinidade. A gente teve aqui adicionando o 0,4% e 1%, né, e a gente conseguiu observar que o agente modificador, né, de talco adicionado ao PLA na proporção de 1%, ele se destacou, ele teve um efeito, né, como agente nucleante, e as amostras de PLA com 1% de talco apresentou um aumento na cristalização, na temperatura de cristalização, observado isso no ensaio que a gente fez do DSC. Né? E de acordo com uma literatura, o aumento da cristalinidade ele proporciona ao polímero uma diminuição no ciclo, né, do processamento. Isso a gente causa melhorias nas propriedades mecânicas e térmica. Então, como princípio geral, é bastante utilizado para a gente diminuir o processamento de ciclos. Isso em laboratório não é notório, não faz essa diferença, mas quando a gente se fala em larga escala, em produção, isso sim faz uma baita diferença. E é por isso que a gente indica esses aditivos, né, para os nossos clientes, para poder fazer essa diminuição de ciclos. Bem, essas aqui são as referências. É um artigo bem bacana. Quando eu produzi ele, né, na graduação, ele também se tornou também um capítulo de um livro. E eu achei interessante trazer, né, quando a gente comenta sobre ciência do polímeros, falando também sobre formulação, então eu quis trazer uma apresentação em si mais completa, né? A gente poderia incrementar mais, mas a gente estava estourando um pouquinho o tempo, mas de um modo geral, trazer esses conceitos, né, para as ciências do polímero, que é bastante importante.
Desde já eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.